Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre porcelana chinesa, deixando claro que a gente não vai abordar toda a história, até porque precisaria de muito mais tempo para falar sobre isso. Então, o que a gente vai fazer vai ser ver um pouquinho de alguns períodos da porcelana chinesa, principalmente depois de Cristo. Começando então com a Era de Bronze. Antes da época de bronze já existia cerâmica no período neolítico chinês. Mas a principal forma de cerâmica era a terracota, era o grés depois, e como o nosso objeto de pesquisa é porcelana, a gente vai focar mais pra frente, que começa mais ou menos na época de bronze, isso mais ou menos 1000 antes de Cristo, mas não é exatamente de porcelana que a gente tem nessa época. O que a gente vai ter é uma proto-porcelana. E o que é essa proto-porcelana? Bem, tudo começa com a introdução do caulim na argila. O caulim ela é uma pedra branca que, quando ela é triturada, misturada na argila, ela faz com que a argila fique mais plástica, mais resistente. Então, nessa proto-cerâmica de 3.000 anos atrás, a gente vai ter um começo de uma introdução de um caulim ali naquela cerâmica, porque a porcelana ela precisa de bastante caulim, ela é caracterizada pelo caulim, e só que não vai ter o suficiente para virar uma porcelana de verdade, principalmente também por causa do forno. A gente precisa de temperaturas de 1400 graus para uma porcelana, mas nessa época o que mais se pôde alcançar foi 1200 por aí. Mas já é um avanço tecnológico dessa época chegar a 1200 graus, já que antes disso a gente tinha só terracotas de 900 graus, e isso faz com que a cerâmica ela não fique nem impermeável, nem nada do tipo, ela seja totalmente porosa. Então, fazendo com que o forno chegue a 1200 graus, a gente já tem o começo das grés, que são um tipo de cerâmica que não é uma porcelana ainda, e não é exatamente a proto-porcelana também, por causa que não tem o caulim, mas é uma cerâmica que consegue aguentar mais fluidos e é mais resistente. Então, depois da Era de Bronze, a gente vai ter a dinastia Han. Isso já é depois de Cristo. A gente tem esse período da Era de Bronze 1000 anos antes de Cristo, que vai acontecendo e não tem muito bem, ainda não começaram muito bem as dinastias. Então a gente passa todo esse período meio que nessa coisa da proto-porcelana, no descobrimento do esmalte também, e tudo isso vai avançando para que a gente chegue depois de Cristo. A dinastia Han começa em 25 depois de Cristo e ela vai até 220 depois de Cristo. Então todos esses avanços vão indo para que a gente comece a chegar na porcelana de verdade. E a dinastia Han, ela é principalmente o que acontece nela, principalmente é o aperfeiçoamento para na próxima dinastia o que a gente tem virar uma porcelana considerada como mais ou menos ela é hoje em dia. Então nessa dinastia a gente vai ter as primeiras porcelanas de verdade, o aperfeiçoamento da técnica de porcelana fazendo com que cada vez mais as impurezas vão saindo, impurezas, né, que a gente usa em outros tipos de argila. Na porcelana a gente não tem o ferro, a gente não tem nada desse tipo porque ela tem que ser totalmente branca. Então a gente vai ter essa retirada dessas impurezas consideradas assim, para que cada vez a porcelana vai ficando mais branca. Mas nesse período que a gente vai ver bastante é o começo da utilização dos esmaltes na porcelana, nessas primeiras peças de porcelana, e é um esmalte específico para criar as peças que são celadons, que são essas peças verdes, esverdeadas, assim, que são bem grandes na China e que elas continuaram a ser feitas depois, até a dinastia Song, no fim. Então, é aí que começam essas porcelanas com esse esmalte, porque já existia a utilização desse esmalte em outras peças, mas ainda assim, a utilização em porcelana não foi tão grande que o nome Celadon significa porcelana esverdeada. Muitas vezes é chamado de cerâmica verde também. Então é isso, essa dinastia, ela não teve essa coisa tão grande de, essas peças aqui são da dinastia Han, que nem a gente tem mais pra, dinastia Han, que nem a gente vê em outras dinastias, mais pra frente, aquela coisa de, essa dinastia, ela é a característica dela principal é esse tipo de peça ou esse acontecimento na área da cerâmica. A dinastia Han, ela é mais um período meio que ainda de aperfeiçoamento, como eu disse, de transição também. E essa transição ela não é só na cerâmica que está acontecendo, mas em todo mundo. A gente está começando a ver o comecinho, né, da Rota da Seda na dinastia Han. Então as trocas vão começando, e aí depois uma coisa que ajuda bastante a fazer com que a cerâmica chinesa, principalmente a porcelana chinesa, se popularize,
é o interesse dos europeus, não só dos europeus, do mundo islâmico também, na porcelana chinesa, porque a China, ela manteve o segredo da porcelana durante muitos anos. Então, para sempre, na verdade, eles manteram. O mundo europeu, assim, teve que descobrir a porcelana para conseguir fazer as próprias. Isso foi só lá no século XVIII. Então, a porcelana, ela se manteve esse segredo durante muito tempo e ela era aquela coisa muito desejada também. Então, agora a gente entra na dinastia Tang, que é quando os chineses conseguiram descobrir a desenvolver a porcelana branca do jeito que a gente conhece hoje em dia e com as características que a gente espera de uma porcelana, que é o padrão de porcelanas desde essa época. Essas características são, para começar, a branquez, né? A porcelana ela é totalmente branca, por causa que a gente tira todas as impurezas dela. Por exemplo, o ferro, que deixa a cerâmica vermelha, ou qualquer outro tipo de componente químico que vai alterar a cor da massa no fim. Essa massa, falando nisso, é o que a gente chama de massa dura de porcelana, que é também chamada de verdadeira porcelana. Porque tem outros tipos, assim, de porcelana, mas essa é a porcelana que se considera porcelana mesmo. E ela tem os requisitos, né, do que é uma verdadeira porcelana. Então, além dela ser branquinha, né, ela também é translúcida. Isso é uma característica bem importante da porcelana, é muito bonita. E a gente tem uma descrição de um viajante que foi para a China e viu porcelana, né, pela primeira vez. E ele fala sobre como dá pra ver a água se mexendo por um pote de porcelana, né? Tipo um vaso com água e você consegue olhar a água lá dentro. E é muito bonito isso. Então, além dela ser translúcida, branca, ela tem um som diferente das outras cerâmicas. E ela é muito resistente, a porcelana é muito resistente, principalmente ao choque de temperatura. E por fim, o que é muito importante também é que ela é totalmente impermeável, mesmo sem ela passar por nenhum tipo de esmalte, porque a porcelana ela chega até os 1400 graus. Então, nessa época também, na dinastia Han, que veio antes, os chineses eles aprimoraram mais o forno, fazendo com que ele chegasse a esse nível. E aí, com a dinastia Tang, a gente vai ter a inserção do Petuncé, que fazia com que a gente tenha nessa época da dinastia Tang uma cerâmica, uma porcelana, né, bem branquinha, e essa é meio que o padrão de beleza da cerâmica dessa época. E a gente vai ver alguns dos 5 grandes fornos, que eu vou falar um pouco mais pra frente, fazendo essa cerâmica bem branca também. Bem, depois disso a gente vai ter a dinastia Song. A dinastia Song ela ficou mais ou menos de 560 até 1279 depois de Cristo, e ela fez algumas peças um pouco mais coloridas. Nesses momentos a gente consegue ver a experimentação com pigmentos e com óxidos também, que fazem com que a paleta de cores se expanda e vá se expandindo, né? E até aí a gente já não tinha muitas cores, tipo, por exemplo, roxo, principalmente azuis. Então, nessa época, começa a entrar os azuis na cerâmica chinesa para depois se desenvolver aquela cerâmica branca e azul que é conhecida, mas isso fica para a próxima dinastia. A gente também vai ter o começo do confucionismo, que faz também com que a estética mude e as formas muito detalhadas e não sejam tão vistas tão bonitas assim, e aí as coisas começam a ficar mais monocromáticas depois também. E com isso, então, os celadons, que eu falei mais cedo, que geralmente eram mais simples, eles começam a ganhar bastante popularidade. O que a gente vê bastante nessa época, basicamente, é a prevalência dos esmaltes, das cores sobre as formas. E as cores mais simples depois de um tempo, né? Depois a gente tem, na verdade, esses dois lutando contra o outro, essas cores muito vibrantes e muita mistura. E aí as cores mais simples, assim, monocromático, por causa que o confucionismo, ele tinha esse ideal de meio que, não exatamente isso, mas meio que um minimalismo, uma simplicidade na sua estética em geral. E na dinastia Song a gente vai ter uma coisa importante para se falar, é que a gente vai ter bastante influência dos 5 grandes fornos que eu falei mais cedo, e é onde é o período que meio que eles têm a sua glória, assim, que a maioria tá produzindo mais. E vou falar um pouco deles mais tarde. Mas o principal período é esse da dinastia Song. E aí por isso que a gente vai ter também essa briga tão grande. Tem alguns fornos produzindo algumas coisas bem mais coloridas, enquanto vão ter outros produzindo umas coisas mais monocromáticas. E por fim a gente vai ter a dinastia Ming. Lembrando que sim, tem coisas aqui que estão muito simplificadas. A dinastia Ming não foi a última nem de longe, existiu mais coisas. Depois
É claro, né? Porque a dinastia Ming ela acabou em 1644, então existem coisas até hoje, né? Então, claro que vai ter mais história e mais coisas acontecendo na China depois desse período. Mas para porcelana, esse é um período bem importante porque vai ser, como eu falei, quando eles inventaram a porcelana branca com pinturas azuis, que foi o que fez que o mundo ocidental se apaixonasse pela cerâmica e desejasse ela. E aí vai fazer com que realmente haja uma exportação muito grande de cerâmica chinesa, porcelana, né, chinesa especificamente, para Europa e tal, até eles conseguirem descobrir o que era a cerâmica. Então era realmente aquele objeto de muito valor que estava sendo muito exportado da China e a China começa a fazer peças para serem exportadas mesmo. Então, bem, só para falar, eu já acho que eu já falei a maior parte da dinastia Ming, mas só para esclarecer que essas pinturas azuis, elas vão ficar mais famosas vindo do mundo islâmico, né? Porque a gente tem algumas dessas pinturas azuis começando assim no mundo islâmico e aí os chineses adoram e começam a deixar cada vez mais com a cara do que eles veem no dia a dia. Então, esse mundo islâmico ele vai trazer para a China o óxido de cobalto, junto dessa influência dos desenhos também, que vai fazer uma revolução na China. Então, só para terminar esse vídeo, para que a gente consiga se aproximar um pouco mais de como que eram os artistas dessa época, eu vou falar um pouco sobre esses fornos, porque quando eu falo fornos é um jeito engraçado de falar em português, mas é assim que ela fora eles chamam de kilns, né? Que são fornos, mas que é mais fácil de entender. Eu acho faz mais sentido, porque no português parece que eu tô falando de 5 fornos muito grandes, mas na verdade eles são lugares onde um tipo específico de porcelana é feito e esses artistas daquele lugar, eles são instruídos a fazer aquele tipo de porcelana e aí eles ficam conhecidos por o nome daquele forno que é aquele lugar e toda a porcelana, a cerâmica desse forno, assim, ela é conhecida, ela tem um nome, porque na China, nessa época, os ceramistas em si, eles não tinham aquela coisa da assinatura. O que a gente tinha como uma assinatura em si era o lugar de onde você trabalhava mesmo, que era a sua identidade. E só para deixar bem claro, esses 5 grandes fornos, eles eram os fornos, assim, do Império, o que significa que eles eram quem vendia a cerâmica para os imperadores, para toda a classe real da China. Então ficaram muito famosas as cerâmicas produzidas. E muito do que a gente tem hoje em dia são meio que cópias ou até inspirações, principalmente, do que foi desenvolvido por esses fornos por causa não só hoje em dia, mas na época, né? Porque era aquela coisa mais desejada, assim, né? Já que era feita pra parte real da sociedade. Então, o primeiro forno, a primeira porcelana, vai ser a porcelana Hu, feita pelos artistas do forno Hu. Pra começar, a gente vai ter muitos poucos exemplares, assim, e que sobreviveram até hoje. Então, a gente vai ter pouca coisa que sobrou. E além disso, as peças também elas são pequenas, principalmente incensários, xicrinhas ou potinhos para pincel, coisinhas menores. E uma característica importante delas é que elas são feitas principalmente em celadon. Então isso vai ter muito a ver com o que eu falei mais cedo, das tendências do confucionismo da dinastia Song, que vão trazer toda essa simplicidade como estética mais perfeita que existe. Então, depois dessa, que não é uma linha cronológica necessariamente, é mais os que existiram, mas muitos coexistiram, outros não se tem certeza quando foi exatamente que eles existiram, então não é muito bem uma linha cronológica isso. Mas a próxima que eu quero falar é a porcelana Jun. Essa é aquela que eu falei que é bem colorida, as cores são muito vivas e é muito bonito também. Então, principalmente o que eles vão fazer vão ser bowls, vasos de flores maiores também, coisas maiores em geral ou feitas para alimentação. A porcelana Jun vai ter bastante do que eu estava falando antes de meio que cópias ou falsificações, digamos assim, para as classes mais baixas da sociedade. Então, o que a gente tem como imperial, que foi feito por esses artistas da Jun, são chamados de oficial. Literalmente o nome, eles são as cerâmicas oficiais Jun. E todas essas cerâmicas oficiais, elas são feitas no que a gente chama hoje do sítio, né? Arqueológico de Juntai. Então, a próxima que eu vou falar é a cerâmica Guan. Ela foi inventada em um período em que a Hu e a Jun não estavam conseguindo chegar até o imperador chinês por causa de umas guerras que estavam acontecendo. Então, o que a gente vai ver é uma coisa bem rara de acontecer, que é a Casa Imperial meio que formando um forno, né? Artistas
para servir para a Casa Imperial as demandas que não estavam conseguindo chegar, né, por causa dessa guerra. E aí eles formam a Guan, que é uma cerâmica principalmente branca, né, com esmalte branco, que tem bastante craquelado, bem forte. A Ru, ela também tem uns craquelados que nem a maioria dos seladons, mas quando você vai ver, ela é bem menorzinha. Já a Guan são craquelados muito grandes. Essa estética deles, as obras deles são todas assim. E aí a gente vai ter aquela porcelana bem branquinha, né, que era também ideal de uma época que eu falei, que é as do forno dos artistas Jing. Então o que eles gostavam, eles faziam formas também dentro, que nem eu vou mostrar na imagem aqui. Então tem tipo umas formas de flores e tal. E a porcelana, ela é totalmente branca e ela ainda é pintada com esmalte branco por cima. Uma característica bem engraçada dessa porcelana é que ela não possui o petit sé. Então ela é uma porcelana que não é exatamente a porcelana que a gente vê hoje em dia, mas ela tem bastante caulim, então ela parece uma porcelana. Ela não é uma porcelana do jeito oficial que a gente conhece, né, a verdadeira porcelana, mas ela parece bastante uma porcelana. E aí, por fim, a gente vai ter as porcelanas dos artistas Ge, que junta a característica de outros dois. Elas vão ter essa pintura com celadon, que nem os Hu, mas elas também vão ter bastante craquelado, que nem os artistas dos fornos Guan. Mas uma coisa dessa casa é que o celadon que eles fazem não fica tão verde que nem a maioria dos celadons. Eles ficam mais para um marrom, às vezes meio cinza. Então, é outro estilo também. E uma coisa muito interessante de se notar é que cada uma dessas casas tem um estilo bem forte, que é muito característico da cerâmica chinesa antes de aparecer, né, a pintura, a porcelana branca com a pintura azul. Então é isso, o objetivo desse trabalho era fazer uma introdução sobre a cerâmica chinesa e sobre os fornos chineses também. Existiram muitos fornos depois desses e antes desses também, mas que não tiveram essa dominação dos grandes fornos por causa que essa dominação ela vem de escritores chineses posteriores e contemporâneos a eles, que falavam que tinham toda essa idealização deles, mas também eles foram muito importantes para toda a estética chinesa da época.